Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto. Neste 2 de janeiro de 2019, seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques desse primeiro programa do ano. Paulo Guedes assumiu a Fazenda, ou melhor, o Ministério da Economia, falando em democracia resiliente, um elogio ao Estado político brasileiro. Defendeu o controle de gastos e diz que inclusão social começa com inclusão econômica. A reforma da Previdência chamou de o primeiro e o maior desafio, mas que tem sim uma segunda via se acaso esta não avançar. O Ibovespa em alta hoje, dólar em queda. Obviamente que isso tudo é resultado do otimismo do mercado com relação à gestão de Paulo Guedes e à gestão de Jair Bolsonaro. E no estúdio eu converso aqui com Jason Vieira para justamente entender o que será desse novo governo agora, digamos, com os ministros todos apostos. O cenário econômico está no ar. Hoje foi um dia de transmissão de cargo nos principais ministérios do país. O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco, inclusive, da transmissão de cargo do Ministério da Defesa, que voltou a ser ocupado agora por um militar. O general Fernando Azevedo Silva é o novo ministro da Defesa. Antes, um pouco mais cedo, teve exatamente o novo ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu agora de vez o Ministério Econômico do país. E fez uma análise que, na verdade, aquele discurso protocolar de posse não foi exatamente esse o modelo seguido por Paulo Guedes. Ele fez mais o que se pode chamar de uma aula, uma análise de mercado e uma exposição do que pretende o Ministério da Economia neste governo. Vamos lá, eu fiz aqui alguns tópicos desta longa, foi quase uma hora de discurso ou de palestra de Paulo Guedes. Ele criticou o descontrole de gastos, diz que este é o grande drama hoje do país, o que impede um crescimento maior. Fez menção à questão econômica atual, diz que nós vivemos numa falsa tranquilidade à sombra de uma estagnação econômica, ou seja, o país tem problemas menores, mas porque também não tem crescimentos maiores. E esse exatamente é o grande drama dele. Ele diz que isso é chamado, que ele diz aqui, de falsa tranquilidade à sombra de estagnação econômica. Falou da democracia resiliente brasileira e aí citou todos esses anos de redemocratização, dos dois impeachments que ele chamou, um à direita de Fernando Collor e um à esquerda de Dilma Rousseff. Diz que o país resistiu a tudo isso, as instituições resistiram a tudo isso e que a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, da forma como se deu, ou seja, com o que aconteceu durante a eleição, com os novos desejos, as novas aspirações dos eleitores brasileiros, é mais uma prova de que a democracia brasileira é, sim, resiliente e está no seu esplendor de estabilidade justamente por ter resistido a tudo isso que nós citamos há pouco. Fez uma menção que é a inclusão social, que talvez tenha sido a grande bandeira dos governos de centro-esquerda, começa assim com inclusão econômica. Aí tem uma série de medidas que ele anunciou, algumas infraconstitucionais, que nós vamos falar agora há pouco, porque a reforma da Previdência passa pelo Congresso, as outras são decisões do Executivo, ou seja, não precisam passar pelo crivo do Congresso, e, portanto, são essas medidas que vão permitir uma possibilidade maior de negócios e uma vida melhor para o empreendedor brasileiro e para o trabalhador brasileiro. Vamos seguir aqui porque é um resumo, eu falei que foi quase uma hora de discurso, se enfrentada sobre a reforma da Previdência, que ele chamou de o primeiro e maior desafio brasileiro no momento. Se enfrentada a reforma da Previdência no Congresso, ele prevê 10 anos de crescimento estável no país. Se não enfrentada, ele diz que a segunda alternativa é uma PEC do que ele chamou do Pacto Federativo. É uma reinclusão do mundo político nas decisões econômicas. E a conta que Paulo Guedes, o ministro da Economia, fez foi muito simples. Se não se fizer a reforma da Previdência, os gastos públicos continuam crescendo como tem crescido nos últimos anos. Vai chegar um momento em que acontece a PEC do teto, bate na PEC do teto, o governo pode gastar mais. Se não pode gastar mais por uma decisão constitucional, que é exatamente a proposta de emenda da Constituição do teto, que foi aprovada recentemente, e eu tenho gastos também constitucionais da reforma da Previdência que não foi feita, ele sugere o que se chama de Pacto Federativo. Chamar a classe política para fazer o que ele chamou de desindexar, desvincular, desobrigar os gastos obrigatórios. É o que se chama no jargão da economia de tirar o carimbo do dinheiro. A Constituição de 88 colocou carimbo no dinheiro, ou seja, determinada parte do orçamento tem de ir obrigatoriamente para um determinado fim. Se eu tenho a PEC dos gastos, limitando os gastos do governo federal, mas eu tenho um gasto crescente justamente por causa dessas indexações de dinheiro público,
aí é chamar a classe política para dizer, bom, já que não se fez a reforma da Previdência, a classe política tem que decidir onde gastar e como gastar, porque uma lei vai se contrapor à outra. E reabilitar a classe política justamente nesse aspecto, ou seja, a classe política é criticada hoje porque, em tese, na opinião pública, ele fez essa menção, vocês têm muitos privilégios e trabalham pouco. Se não aprovar a reforma da Previdência, que poderia conter esses gastos públicos de uma forma muito expressiva e traria uma nova lógica econômica para o país, garantindo justamente investimentos, que daí faria, por exemplo, aumentar a receita do governo e até para poder dar conta de todos os gastos, aí teria que se chamar a classe política para dizer, bom, já que não se fez uma coisa, qual é a alternativa? Mas aí os políticos têm que decidir onde exatamente gastar. E isso inclui o Congresso Nacional. É exatamente essa crítica que ele fez. Sobre a reforma da Previdência, tem uma frase extremamente... foi pensada justamente no discurso dele. Quem legisla, quem julga, tem as maiores aposentadorias. O povo, as menores. Ele está falando aqui desse descompasso do setor público que tem aposentadorias de valor muito alto com as aposentadorias do INSS, que tem valores muito abaixo da média do setor público. Paulo Guedes, ministro da Economia. Por fim, as mudanças para já que ele prevê, dessas mudanças infraconstitucionais que não dependem do Congresso, que só vai tomar posse em fevereiro. As medidas infraconstitucionais seriam a simplificação tributária, que são decisões, por exemplo, do próprio Ministério da Fazenda, Imposto Único Federal, ou seja, criar um imposto único para justamente diminuir a burocracia, e colocar o Brasil entre os 100 melhores no Doing Business, que é uma publicação do Banco Mundial, que faz um levantamento entre os países que são mais fáceis para se fazer negócios, ou seja, que se tem menos burocracia. Aliás, ele disse que isso aqui é uma meta. Se nos próximos 1 ou 2 anos o Brasil não estiver entre os 100 melhores para se fazer negócios, provavelmente o secretário que vai cuidar disso, ele tem que demitir. E provavelmente o próprio presidente vai ter que demiti-lo. Ou seja, é uma questão de metas para se seguir realmente, para trazer o país para um ambiente econômico melhor. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, está conosco aqui já no início do programa. Jason, eu tentei fazer um resumo, obviamente, que foi, eu diria a você, eu acompanhei o discurso todo, eu vou chamar de discurso, mas foi, na verdade, uma aula, uma exposição, em que Paulo Guedes estava exatamente assim, vale a pena citar. A folha de anotações de Paulo Guedes era uma só, dobradinha, ele via o tema, falava, ou seja, é alguém que domina claramente o ambiente econômico, ele sabe quais são os gargalos, ele tem opinião clara sobre os problemas e opinião clara sobre as soluções. Obviamente que nós estamos falando de um discurso. A vida real em Brasília passa pelos escaninhos do poder. E são nos escaninhos onde estão as burocracias brasileiras. Dá para vencer isso com um maior desejo político que, obviamente, a equipe econômica chega agora? Acredito que sim, Adalberto. Nós temos ali uma chance única no Brasil. Nós nunca experimentamos a liberdade econômica aqui. Eu já citei aqui antes, o Brasil não é um país capitalista. O Brasil é uma economia fechada em intervenção estatal, dado todo o protecionismo que nós temos. O brasileiro, em média, ele paga mais caro. Vamos usar o salário como referência. Ele gasta mais salários ao ano para comprar bens do que qualquer outro lugar no mundo. Do que a maioria dos lugares do mundo, não digo qualquer, mas do que a maioria dos lugares do mundo. Ou seja, o brasileiro paga muito caro por produtos feitos aqui e muito mais caro ainda por produtos feitos fora do Brasil. Por que eu estou citando isso? Porque ele disse que exatamente é um pouco o que o Reagan dizia, que a maior política de emprego é o crescimento econômico. E não deixa de ter razão. Você não precisa ter políticas específicas voltadas ao emprego, desde que você tenha liberdade econômica suficiente para que você destrave as engrenagens da economia. A gente sempre cita aqui também que a economia é formada por engrenagens que precisam estar bem azeitadas. Que sempre que você entra em descompasso com uma, você entra em descompasso total. Mais ou menos aqueles relógios grandes antigos que, na hora que você soltava uma engrenagemzinha, aquelas molas todas se soltavam e aquilo ficava uma loucura, que foi mais ou menos o que aconteceu de 2013 em diante, aqui no Brasil. Mexeram nas molas erradas, aquele negócio entrou no descompasso total, o relógio ficou uma loucura. E quando eu digo que nós precisamos de liberdade econômica, eu nem uso o termo liberalismo econômico, até porque muitas pessoas malversam essa palavra demais no Brasil, porque acreditam num modelo anterior que foi totalmente falho. E acreditam que pequenos, até o que nós estamos aqui um pouco antes, ajustes naquele modelo poderiam solucionar isso. É mais ou menos você dizer para o seu filho não colocar o dedo na tomada, dizendo para ele que ele tentar de novo, dizendo não, dessa vez vai dar certo.
Ou coloque só a pontinha. Não, nunca vai dar certo. Sempre vai levar um choque. Claro. A não ser que a luz da casa esteja desligada, você invariavelmente vai levar um choque colocando o dedo na tomada. Então, essa necessidade de liberdade econômica, eu fico muito, muito feliz de ouvir o que o Paulo Guedes teve a dizer, principalmente quando ele diz na questão de simplificação de impostos. O Brasil ele não tem um problema de arrecadação de impostos e ele não tem um problema de peso de impostos. Incrivelmente, as pessoas podem estar ouvindo e falar assim, ele está louco falando isso. Não, nós não somos um dos países que mais taxa no mundo. Nós somos um dos países que pior taxa no mundo e taxa errado, porque nós taxamos toda a cadeia produtiva. Ou seja, toda essa taxação acaba caindo no final no colo do brasileiro, para pagar tudo muito caro. E esse é o grande entrave. Então, quando você fala de simplificação tributária, eu tive recentemente uma palestra com uma associação de distribuidores de autopeças e tive a oportunidade de conhecer o deputado do Novo que foi eleito, Alex Fontaine, que foi deputado eleito por São Paulo pelo Partido Novo, e ele é um empresário. E ele me contando as agruras e os pesadelos que você tem no Brasil, porque o Brasil tem uma coisa interessantíssima, o Brasil tem fronteiras tributárias dentro de um país que não tem divisas. Ou seja, qualquer coisa que se transfere de um estado para outro tem barreiras assim pesadíssimas com fiscais. Lá atrás teve guerra fiscal, quando a gente começou a ter as montadoras indo para o Brasil, então você nos anos 90. Exato, isso é uma loucura, porque olha o ponto que chegamos, nós temos fronteiras tributárias dentro do Brasil e continua uma guerra fiscal. E continua pesada. E isso tudo é contraproducente. Então, quando nós vemos a questão de simplificação dos impostos, nós realmente podemos até ver em algum momento que vai abaixar algumas alíquotas. Por quê? Porque o processo de simplificação vai gerar aumento de arrecadação. É o que a gente brinca, um termo que a gente usa em inglês, é no-brainer. A coisa é relativamente simples. E as soluções que Paulo Guedes passou ali, eu posso dizer que a maioria dos economistas já professa essas soluções há muitos anos no Brasil. Mas é a primeira vez que nós vemos alguém com coragem o suficiente de dizer, vamos implantar essas soluções. Ele disse isso claramente e está convicto disso. Ele disse que agora é o momento, ele falou que, olha, nem só a esquerda, nem só a direita vão fazer bem a um país, mas como nós tivemos muito centro-esquerda, agora é a vez da centro-direita liberal econômica falar. Exatamente. É uma escolha que foi feita eleitoralmente, diga-se de passagem. Vamos falar sobre exatamente o que isso pode interferir na vida do cidadão empreendedor do país daqui a pouquinho. Bom, antes, tem uma informação no Rio de Janeiro. O Maurício está conosco, Maurício de Almeida está no Rio, justamente porque já há mudanças no comando da Petrobras. Obviamente teremos um novo presidente da Petrobras, mas no conselho também. Maurício, boa noite. Boa noite, Piotr. Bem-vindo de volta. A Petrobras divulgou uma nota informando que o presidente do Conselho de Administração da companhia, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, e o conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima renunciaram aos cargos. O comunicado não revela os motivos dos afastamentos e diz que interinamente caberá ao conselheiro Jerônimo Antunes exercer as funções de presidente. O Conselho de Administração da Petrobras é composto por no mínimo 7 e no máximo 11 membros, eleitos para mandatos de 2 anos, com 3 reeleições consecutivas possíveis. Os conselheiros supervisionam os projetos da empresa e as decisões tomadas pela diretoria da estatal. Foi o Conselho, inclusive, que aprovou a indicação de Roberto Castelo Branco para o cargo de presidente executivo da Petrobras. Ele vai tomar posse amanhã aqui no Rio de Janeiro, no lugar de Ivan Monteiro. O nome de Castelo Branco foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O novo presidente executivo da Petrobras é economista e tem pós-graduação na Universidade de Chicago. Castelo Branco já foi diretor da mineradora Vale e de várias instituições financeiras. Ele defende uma política econômica liberal, sem intervenção do Estado e a privatização de estatais. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, a Vanessa Casalino está conosco em São Paulo, que esteve no último mês aqui apresentando o cenário econômico, para falar justamente sobre o que esperam, o que pretendem os brasileiros agora em 2019. E olha que tem muita coisa relacionada ao que se reclamava que o brasileiro não tinha, que é exatamente educação financeira. Vanessa, boa noite.
Oi, Pioto, boa noite. Feliz 2019 para você, para todo mundo que está com a gente. 2018 terminou, mas as coisas não mudam da noite para o dia, né? Então, o ano novo começa com velhos problemas para muita gente que quer mesmo sair do vermelho e, de preferência, juntar dinheiro agora em 2019. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, os que desejam economizar em 2019 somam 51% e os que querem pagar as dívidas e ficar com tudo em dia, 37%. De acordo com a pesquisa, 72% estão otimistas com o cenário econômico para este ano e esse mesmo percentual acha que a própria vida financeira vai melhorar. Para 6% fica tudo igual e para 8% piora. 58% acham que os reflexos da crise vão continuar impactando o dia a dia em 2019 e, para lidar com isso, pouco mais da metade dos que foram ouvidos pretendem organizar o orçamento, pesquisar preços, recorrer a trabalho extra ou bicos e evitar o uso do cartão de crédito, que a gente sabe é o grande vilão das dívidas. Já entre os que esperam piora, as consequências previstas são menos consumo este ano, dificuldades para manter as contas em dia e para guardar dinheiro, além da necessidade de ter de substituir marcas por outras mais em conta. Já entre os principais temores para este ano estão não conseguir pagar as contas em dia e, com isso, também não conseguir guardar dinheiro, ter de abrir mão de confortos do dia a dia, não conseguir emprego e até perder o emprego. Por outro lado, entre os otimistas, a intenção é manter as contas em dia, fazer reserva financeira e ainda realizar algum sonho de consumo. Agora, voltando a 2018, a pesquisa mostra ainda que 82% fizeram cortes no orçamento do ano passado e que 94% não conseguiram cumprir metas financeiras traçadas para o período por falta de dinheiro, preços altos ou falta de emprego. Que agora, em 2019, a realidade seja outra, né, Pioto? Muito obrigado, Vanessa. Aliás, tem de ser outra porque, digamos, o limite do brasileiro conseguir mexer nas contas e resolver a vida com o crescimento pequeno que tivemos, saímos de uma recessão em 2015, 2016, mas agora com 2017 e 2018, com 2 crescimentos positivos, embora tímidos, já deu. Agora precisa de crescimento maior e mais intenso. Daí tudo isso que hoje disse e fez menção o ministro da Economia, Paulo Guedes, da necessidade das reformas, ou que a classe política se envolva para dizer onde é que nós vamos gastar o dinheiro, porque tem limite para gastar e um descontrole dos gastos do governo interfere diretamente na economia, sobretudo nos juros mais altos para investimento, para, por exemplo, empréstimos que você faz no dia a dia, seja para consumo ou para investir no seu pequeno negócio. Vamos fazer um intervalo, a gente volta em instantes, porque hoje teve alta do Ibovespa, queda do dólar, tudo isso é repercussão, obviamente, do novo governo, da expectativa positiva do mercado em relação ao ministro Paulo Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro. A gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, dia de alta do Ibovespa nesse primeiro pregão do ano, uma alta expressiva de 3,62% a 91.067 pontos, puxado sobretudo pelas estatais. A expectativa boa em relação ao governo faz com que as ações de estatais subam. Petrobras subiu hoje 6,31% a R$ 24,11. Eletrobras, que aliás houve promessa de continuidade da privatização por parte do governo, subiu 13,77%. Essas são as ações preferenciais. As ordinárias que estão na mão do governo, sobretudo, subiram ainda mais, chegaram a um pico de 20% hoje durante o dia. Vamos dar uma olhadinha agora também nas ações do Banco do Brasil, 4,78% de alta. E o dólar comercial, para encerrar, uma queda de 1,68% a R$ 3,81, ou seja, é o clássico movimento de mercado quando se tem otimismo em relação à economia. Dias, eu fiz menção no bloco anterior para pensar justamente no pequeno empreendedor, no empreendedor que precisa que o país funcione, porque se a grande empresa está funcionando, ela subcontrata um monte de serviço, que aí que entra os prestadores de serviço, dependendo do tamanho da empresa, mas enfim, muita gente vive disso. Qual é ou quais são as pequenas medidas que podem impactar justamente que eu não dependa do Congresso, porque a reforma da Previdência tem uma discussão no mínimo de 2 meses, 3 meses. E é natural, vai do processo democrático, funciona assim, ninguém vai apressar o processo porque não funciona desse jeito. Mas, enfim, eu tenho algumas medidas que o governo pode, por exemplo, desobrigar cartório em alguns documentos. Isso começou. Isso é uma decisão só do governo. Já começou. Quais são essas outras medidas que poderiam, digamos, facilitar a vida de quem está vivendo da economia o dia a dia no Brasil? A questão cartorial é importante,
porque o Brasil tem a sua jabuticaba nessa questão cartorial, e já se colocou que assinaturas de duas partes, na frente de um membro do Estado, ou seja, você vai numa instituição pública, ele é a fé em relação à assinatura daquele documento. Então não tem como ser falsificado. Você tem um membro do Estado observando, duas pessoas assinando, as duas pessoas mostrando seus documentos, aquele documento está automaticamente autenticado. Já está acontecendo isso no Brasil. Isso precisa avançar ainda mais. A gente brinca um pouco com aquela questão de testemunhas que nós temos no Brasil, que muitas vezes você assina e a sua testemunha assina embaixo. É só no Brasil que a sua testemunha assina embaixo da sua assinatura. Porque em outros países do mundo, a testemunha assina embaixo da assinatura da outra parte, porque elas são entre si a chancela daquela assinatura. Ou seja, as duas, eu vi a outra pessoa assinar e estou assinando embaixo. A questão da desburocratização do ciclo de abertura e fechamento das empresas, que já teve um início da equipe econômica anterior e vai ser retomada e mantida com essa equipe econômica atual, que, aliás, uma parcela significativa das equipes econômicas ficou. Isso é muito importante se notar, porque o trabalho da equipe econômica anterior foi excelente. O máximo que se trocaram foram algumas cabeças que não quiseram permanecer no governo. Um exemplo é o próprio Ilan, o presidente do Banco Central, que decidiu, uma decisão pessoal, sair. E, obviamente, o Campos Neto assumindo. Roberto Campos Neto. Fantástico. Então, temos ali a continuidade importante e parte dessas medidas microeconômicas, que é exatamente aquilo que a gente diz no dia a dia das pessoas, essas medidas de desburocratização, aceleração, descartorização, são muito importantes, porque nós temos aqui no Brasil 4 classes empresariais. Nós temos os pequenos e médios empresários, que são heróis, porque eles sofrem uma parcela significativa de todas as agruras burocráticas do Brasil. Nós temos os médios e grandes empresários heróicos também, que passam por todos os problemas, principalmente aqueles que exportam ou que vendem para outros estados. Nós temos a classe de grandes empresários que lutam pelo país e nós temos uma infeliz classe no Brasil que gosta de viver das benesses do governo, seja através de redução de impactos tributários, seja através de isenções, seja através de se trabalhar também diretamente para o governo. Ou seja, nós, ao benefício de uma grande classe, nós temos outras grandes classes heróicas empresariais brasileiras que sofrem bastante por conta de todo o ciclo burocrático. Aliás, hoje o ministro Paulo Guedes, falando sobre algumas medidas, ele disse que vai incentivar uma competição brutal no mercado de crédito. E tomara que ele fez essa menção. Porque brutal. O Brasil, nós temos um problema de concentração bancária. E esse problema de concentração bancária... Ele falou que no Brasil é tudo meia dúzia, são seis grandes bancos. Bom, ele falou que era tudo alguma coisa. 6 grandes empreiteiras, é tudo meia dúzia. Exato. Então nós precisamos sim de uma competição brutal na questão de crédito no Brasil, porque a taxa nominal já está baixa. Historicamente baixa em termos brasileiros. E até em termos de mercados emergentes, nós estamos com uma taxa boa. Não é ruim. O problema é que o spread não chega no empresário. O spread não chega na pessoa que quer consumir. Por isso que eu digo, eu falei no bloco passado, em relação ao consumo, que por média de salarial, o brasileiro consome mais. E o pior, nós temos uma taxa de juros que na ponta para emprestar para esse consumidor, ela é muito mais cara. Ou seja, é muito mais difícil para o brasileiro consumir. É brutalmente diferente. É brutalmente diferente. Agora do ministro. E daí, essa diferença brutal que nós temos em outros países do mundo, até em relação aos nossos pares internacionais, exatamente essa falta... Por isso que eu não uso o termo liberalismo econômico, eu uso o termo liberdade econômica. O Brasil precisa de liberdade econômica, precisa soltar as amarras, porque nós temos um potencial de consumo fantástico nesse país. Demanda reprimida. Nós temos uma demanda reprimida enorme. E outra coisa, eu sou uma pessoa notadamente de centro e eu sou o que eu digo um liberal puro. Eu acredito nas liberdades na sua generalidade, desde costumes até liberdades econômicas. Mas eu digo que aqui no Brasil, o erro das esquerdas foi gerar uma tutela excessiva das classes menos abastadas. Sendo que as classes menos abastadas, as esquerdas precisam aprender, o pobre brasileiro, a meta dele é se tornar um classe média, ele é um pequeno burguês e ele é um consumidor em potencial.
Então, quando as esquerdas dizem... Ele tem direito de pensar e ele tem direito de chegar na casa dele sem o filho dele tomar um enquadro da polícia, com uma educação de qualidade pública, ele tem o direito de estar num bairro seguro e, sabe, botar o reboquinho na casa dele que está faltando e ter a televisãozinha, ter o carrinho dele, ter tudo isso. Todo pobre no Brasil não deveria ser pobre, deveria ser um pequeno classe média. Tem gente que tem horror à classe média no Brasil, mas nós temos uma classe média potencial enorme no Brasil de consumidores fiéis que vão pagar a sua conta bonitinha todo mês. E eu digo uma coisa, quando você vê parte das esquerdas também dizendo no Brasil que as classes altas estão horrorizadas pelo pobre andar de avião. Não estão horrorizados, porque quanto mais o pobre anda de avião, mais você tem voos, mais cai o preço. E por incrível que pareça, um aumento de demanda pode gerar uma queda de preços. Claro. Então, um avião cheio, a empresa começa a pensar, justamente, ela tem argumento para baixar a tarifa dela para enfrentar a concorrência que ela vai ter também. Exatamente, outra coisa. Não é cartelizado o sistema. O empresário que tem dinheiro no Brasil, ele vive do consumo. Ou um cara que faz piso, um cara que faz carros, ele quer as pessoas consumindo. E boa parte da população no Brasil está pobre, tendendo à classe média. Essas pessoas precisam consumir. Ou seja, essas pessoas não estão interessadas em pautas que os coitadizem, que os vitimizem, que os deixem pobres. Essas pessoas querem se tornar classe médias e elas têm o total direito de assim sê-lo. Jason, obrigadíssimo pela gentileza mais uma vez, hein? Até a próxima. Hoje foi um dia de posse em Brasília, de vários ministros. A gente fez menção, obviamente, pela questão do programa, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez questão de dizer que inclusão social começa com inclusão econômica. Nós somos um país de muitos empreendedores, alguns por necessidade, outros por desejo, mas que todos eles estão sofrendo com uma burocracia e com uma falta de competitividade no país e produtividade, porque o Estado pesa demais na vida do empreendedor brasileiro. É com tudo isso que ele vai lidar para justamente mudar e melhorar a vida do país. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência neste primeiro dia de programa no ano. Feliz ano novo para você, feliz 2019. Vamos fazer o ano acontecer. Até amanhã.